Bem, pessoal, então o assunto que vamos ver hoje será a respeito de diluição e mistura. O que é uma diluição dentro da química, dentro de soluções? Como é que você pode imaginar uma diluição? Diluição, na verdade, é você ter um conteúdo, uma substância concentrada, e aí colocar mais solvente para deixar ela diluída. Então, por exemplo, você ter, você fez um suco de polpa, certo? Só que ela tá muito forte, digamos assim, muito azedo. Foi um suco de polpa de acerola. Você pegou, fez lá 5 polpas para 1 litro. Então ficou muito forte, muito azedo. Isso. Então a gente tem que tornar ela menos concentrada. Como é que você faz? Você pega água, já que você vai ficar diluída, tá? Ou então, por exemplo, você vai fazer um café. Você coloca lá o café solúvel, né? E tá muito forte. Então você coloca mais água no café para que água quente no café para que ele possa ficar um pouco menos forte e você possa adoçar para poder tomar, tá? Então, são situações como essa que nós vamos trabalhar em relação à diluição, tá? A diluição é isso, é adicionar solvente numa solução para que a gente possa deixar ela menos concentrada. Dissolução é diferente de, aliás, diluição é diferente de dissolução. O que é dissolução? É quando você pega água, pega um leite em pó, água quente, pega leite em pó e você coloca leite em pó na água quente. Isso é dissolução. Você vai dissolver o leite em pó na água. Ou, da mesma forma, você pega água quente, coloca um pouco de café solúvel e mexe. Isso é dissolução. Quando você toma, experimenta, que vê que ele está muito forte, aí você adiciona a água. Então, ao adicionar a água, você não está fazendo uma dissolução, é uma diluição, tá? Então, dissolução é quando você pega uma substância é, sólida, geralmente em pó, certo? E acrescenta água, e você vai dissolver. E diluição é quando você já tem a solução pronta e vai acrescentar mais solvente à solução. Então, no nosso dia a dia, é muito comum realizarmos diluições, né, em soluções. Acréscimo de solvente a uma solução mais concentrada. Isso é diluição. Colocamos um pouco de água quente em um café forte para torná-lo mais fraco, ou seja, para torná-lo mais diluído. Na construção civil, usando esse solvente, a tinta para torná-la mais fluida. A gente tem a tinta para poder pintar a parede, só que muitas vezes ela está muito concentrada e você quer suavizar a cor, então você coloca mais solvente. Se for tinta lavável, é tinta à base de água, você coloca água e mexe. Se for tinta à base de um outro solvente, à base de óleo, por exemplo, então você não pode colocar água, você tem que colocar um outro solvente, o thinner, por exemplo, tá? Adicionamos água a um suco de fruta concentrado para obter uma bebida de sabor mais agradável. Foi a história do suco de acerola concentrado que eu disse a vocês, tá? Então podemos definir que diluição é um processo que acrescenta mais solvente a uma solução mais concentrada. Então isso é o processo de diluição, ok? A adição de um solvente provoca um aumento de volume. Contudo, a quantidade de soluto permanece constante. Você não muda a quantidade de soluto,
Você apenas acrescenta o solvente para deixar o solvente, aumentar o volume do solvente, mas a quantidade de soluto, a quantidade de massa do soluto que está vai permanecer a mesma, só que vai ficar mais diluído devido à maior quantidade de solvente. Então, algumas observações. Os termos diluído e concentrado são usados em comparação entre solventes. Você tem duas situações, um está com menor volume, está mais concentrado, o outro está com maior volume, está menos concentrado. E isso para a mesma quantidade de massa, né? Então, por exemplo, eu coloco um copo com água, uma xícara com água, e aí coloco a mesma quantidade de café nos dois. Só que em uma das xícaras eu coloco mais água. Então, significa dizer que aquela que está com menos água, após a dissolução, está concentrada e a outra está diluída. A expressão solução diluída significa solução com concentração relativamente pequena de soluto, comparado com outra. Tá? Porque você, quando tem uma solução só, você não tem como dizer se ela está diluída ou se ela está concentrada. Você tem que ter um parâmetro. Ela está mais diluída em relação ao quê? Ao açúcar, em relação à polpa, em relação a outra substância. Então, você tem que ter alguma comparação para definir se está mais diluído ou se está mais concentrado. Então, a expressão solução concentrada significa dizer que ela está com uma quantidade de soluto elevada, tá? Então, uma coisa que eu falei para vocês, não confundir dissolver com diluir. Quando você tem um pó e você coloca água, você vai dissolver. Aí, quando você dissolveu, que você vai acrescentar mais água, aí é que você vai diluir, tá? Então, tem aí um refresco, né? Um kisuko, tá? Um mancha-pulmão. Quem é que nunca fez, né? Por vocês eu não sei hoje em dia, mas na minha época de adolescência, eu não tinha dinheiro para comprar refrigerante, não. Era kisuko mesmo. Kisuko com bolacha 3 de maio, frito na manteiga. Bom demais. Então, ao se acrescentar mais solvente, a diluição, para diminuir a concentração, ocorrerá diluição, tá bom? Então, aí a gente tem um exemplo de solução, né, de solvente, sendo colocado água para a gente fazer uma diluição, né? Pois é. E fora a quantidade de corante que tem, né? Num laboratório de química não existe soluções de todas as concentrações possíveis e imagináveis. Então, como é que a gente tem, como é que é organizado um laboratório? No laboratório, nós temos substâncias puras, digamos assim. Claro, o grau de pureza é diferente, né? O grau de pureza, nós temos substâncias menos puras, outra mais pura, mas elas estão concentradas in natura, como é comprado na indústria. Então, elas podem estar no estado sólido, podem estar no estado líquido. Então, a partir dessa substância, nós fazemos os cálculos, tá? De quanto que a gente vai precisar, de qual a concentração que nós vamos precisar, que é justamente o que vocês aprenderam, estão aprendendo aqui comigo. Então, a gente faz os cálculos, qual a concentração que nós desejamos, qual a pesagem que nós fazemos, qual a diluição que nós temos que fazer para obter a solução que nós desejamos na concentração. E às vezes a gente prepara uma solução em pouca quantidade e para chegar naquela solução que nós desejamos, a gente faz diluições. E outra coisa, nós não guardamos, pelo menos as pessoas que sabem o que estão fazendo no laboratório. Que tem umas antas, tem uns animais, às vezes, é até pesado falar assim, mas é porque é um termo mais apresentável, né? Com desculpa aos animais. Mas tem algumas pessoas que, infelizmente, não sabem trabalhar no laboratório. Ou, muitas vezes, não é que essas pessoas não sabem trabalhar, é que elas são
orientadas de forma errada, tá? Então, o que é que acontece? Num laboratório não se armazena, como aí já está dizendo, não se armazena quantidade, certo? Nenhuma de soluções, a não ser que você tenha aquela solução específica que a indicação é que você tenha, que você vá precisar, que você use constantemente. Mas num laboratório de pesquisa, num laboratório de escola, certo? Não há necessidade de você pegar o reagente concentrado e ficar fazendo soluções e guardar essas soluções. Porque com o tempo elas vão se deteriorando, elas vão se degradando, tá? Vai acontecer de, por exemplo, se forem fotossensíveis, quer dizer, sensíveis à luz, como por exemplo azul de metileno, tá? É um corante em que nós usamos muito no laboratório para fazer algumas análises. E isso, Débora, a quantidade que vai, ou pelo menos pode até fazer um pouco a mais, porque a gente não tem condição de fazer a quantidade exata, e aí, por exemplo, no meio do experimento faltar. Então a gente prevê uma certa quantidade daquilo que a gente vai fazer, e aí prepara a solução, tá? Mas que dê tempo de você fazer tranquilamente. E aí, caso falte na metade do experimento, mas é porque, por exemplo, você chegou numa proporção que você já sabia que ia faltar, tipo, eu vou precisar de 5 litros. Mas só que eu não vou fazer os 5 litros de uma vez, porque vai deteriorar. Então, eu, o segundo litro eu estiver usando, numa pausa do experimento, eu faço mais. E isso, tem que ser calculado, tem que ser planejado antecipadamente, que é para não ter gasto desnecessário dentro de um laboratório. Para vocês terem uma ideia, tem substância que é muito caro, certo? Tem falando mais da realidade do estudante. Tem um experimento, eu não sei se vocês já viram, que é chamada de pasta de dente de elefante, em que o aluno, eu acho até que tinha gente que, pronto, teve gente que fez ano passado, na Feira de Ciências que teve, numa semana num dia lá de apresentações, e o professor Iremar, o ano passado, eu até ajudei, ele ficou com alguns alunos e tinha um experimento sobre isso, tá? Não sei se alguém já viu. Pronto. Então, alguns já viram, outros não, M já viu, Débora já ouviu falar. Então, você tem um recipiente, né, uma proveta, geralmente, com água oxigenada, você coloca corante e adiciona iodeto de potássio. Tá? Então, faz com que ocorra uma reação química e o oxigênio da água oxigenada ele saia de forma direta, ele sai, certo? Ele é liberado na reação. Com isso, gera espuma e essa espuma ela sai do recipiente, né? Formando uma grande, digamos assim, aparenta ser, é como se fosse um creme dental. E como é em grande quantidade, aí o pessoal apelidou, deu o nome de pasta de dente de elefante, tá certo? Mas é só questão de curiosidade. Então, o que acontece? O reagente utilizado nessa reação, que é o iodeto de potássio, para vocês terem ideia, um recipiente com 250 gramas, tá? 250 gramas, metade de meio quilo. Então, um recipiente com essa quantidade, ele está custando mais ou menos em torno de 600 a 800 reais. Então, imagine você comprar um recipiente de iodeto de potássio de 600 a 800 reais, um recipiente com 250 gramas, e você passar o tempo todinho somente usando para fazer aquele experimento. Tá entendendo? Então, quer dizer, é algo caro em que você, se não tomar cuidado, é por isso que é feito em quantidade pequena. Numa apresentação, é feito
numa aula, numa feira de ciências, mas é feito em quantidade pequena. Ninguém vai pegar o pote todo de uma vez e jogar, porque você está jogando R$ 800 fora, tá entendendo? Então se usa em quantidade pequena. Agora, infelizmente, algumas pessoas não prestam atenção nas aulas ou não são orientadas adequadamente, ou faz por leseira mesmo, tá? E aí, por exemplo, faz em quantidades necessárias, não armazena adequadamente os reagentes, certo? Porque, por exemplo, se você está trabalhando com a substância que eu falei para você, azul de metileno, ele é fotossensível, né? Sensível à luz. Então, você quando armazena e armazena por pouco tempo, você tem que armazenar num vidro escuro e colocar papel alumínio em volta e guardar esse material, essa substância, essa solução num ambiente escuro para que ele dure um pouco mais, tá? Mas a ideia é você usar num curto período de tempo. Mas tem gente que faz isso e deixa lá armazenado por muito tempo, tá? Então isso é um problema, porque é reagente jogado fora, é dinheiro jogado fora. Outra, preparar a solução, tá? E aí você prepara e deixa dentro de uma vidraria. Soluções não são para ser armazenadas em vidrarias. Solução é para ser armazenada em recipientes adequados, com tampa, guardado, armazenado adequadamente. E se for solução, é por um curto período de tempo, tá? Mas nem todo mundo segue as orientações, tá certo? Então, geralmente são preparadas e armazenadas soluções de concentração elevada. A partir delas pode-se obter outras mais diluídas, né? Menos concentradas. Quando tem que armazenar, é como eu falei, prepara uma solução concentrada em pequena quantidade para não gastar muito reagente, certo? E a partir desta solução é que vai diluindo e fazendo outras, tá? E até mesmo a solução concentrada é guardada por um curto período de tempo. É só preparada para um experimento que vai se fazer, tá? Porque, caso contrário, é desnecessário. Quando você tem a substância guardada pura, né? Quer dizer, ela é comprada industrialmente, tá certo? Preparada, ela vai durar mais porque ela não teve nenhum contato com água ou com outro solvente, ou não teve uma mistura, tá? Então ela dura mais, armazenada adequadamente, ela vai durar mais. A partir do momento que você dilui, você está alterando, tá? As características. Então, fazendo assim, você vai deixar, digamos assim, mais frágil, tá? A substância, né? Você vai deixar ela mais fragilizada. Claro que você vai usar naquela hora, mas quando vai armazenar é um problema, tá? Então, alguns equipamentos, citar alguns equipamentos que geralmente se usam em laboratório para diluir. Então, usa-se pipeta, balão volumétrico, pera, piceta, esses são alguns, tá certo? Então, vocês estão vendo algumas vidrarias aí, tá? Então, essa vidraria que está com um líquido laranja, isso aí é um balão de fundo chato, tá? Esse que está com líquido verde e vermelho são Beckers, né? É um Becker, só que de tamanho diferente. Esse que está com líquido azul, ele é um Erlenmeyer, tá? E esse compridinho que está com líquido verde claro, tá? Isso aí é uma proveta, tá bom? Então, quando se vai para um laboratório, tá, nos experimentos, é porque infelizmente dentro dessa pandemia a gente não teve essa possibilidade, mas eu sempre levo minhas turmas para laboratório para realizar alguns experimentos. E lá eu vou mostrando, tá? Se Deus quiser, tudo passar, ano que vem a gente estando junto de novo, a gente vai para o laboratório e eu mostro, vou fazendo os experimentos e vou, na medida que explicando os experimentos, eu sempre vou dizer na vidraria, que é para você pelo menos conhecer, tá? Identificar. Então, tem assim, tem a preparação, tal, você mostrando como é que você prepara. Você tira, por exemplo,
com a pipeta, né? Você tira o líquido de uma solução concentrada, adiciona no recipiente, no outro recipiente, acrescenta água e vai ficar mais diluído, tá? É porque depende, Emily, do professor, tá entendendo? Depende do professor que tá trabalhando. Geralmente, eu e Iremar, a gente costuma trabalhar mais em laboratório, tá entendendo? Mas, é, mas o Luciano também está passando a fazer isso muito mais, tá? Então, Deus quiser, quando for ano que vem, independente se for eu, se for Luciano, se for Iremar, a gente vai trabalhar da melhor forma possível para que vocês tenham aulas de laboratório, ok? Então vamos lá, diluições de cálculo. Tá? Então, como é que é feito um cálculo de diluição? Antes da gente ir para aí, eu vou explicar, certo? Como é que isso é feito. Então, deixa eu pegar aqui uma telinha. Opa, ó, deixa eu ver se dá para escrever aqui. Tá? Oh, maravilha. Perfeito, pronto. Eu vou pegar essa tela em branco, que aí dá para escrever e vocês verem o que está acontecendo. Então, veja só. Eu tenho aqui uma concentração, né? A gente sabe que concentração é igual a M1 sobre V, certo? Eu tenho um recipiente aqui, que eu tenho uma certa quantidade, um líquido, em que ele tem concentração inicial, concentração 1 e volume inicial, certo? Aí eu acrescentei água aqui e o que é que aconteceu? Esse mesmo recipiente, tá? Esse mesmo recipiente que tem uma certa quantidade de solução inicial, aumentou o seu volume, ficando com concentração 2, volume 2, certo? No início, eu sei que concentração 1 é igual a massa 1 sobre volume 1. E concentração 2 é igual a massa 1, volume 2. Por que está em um, professor? Tanto em um como em outro. Porque a minha massa 1 vai ser a mesma da minha massa 2. A massa 1 no recipiente 1 vai ser a mesma da massa no recipiente 2. Porque, como eu já disse para vocês, as massas não são alteradas, tá? O que é alterado é o volume, já que é crescido mais solvente. Então, como é que vai ficar essa minha primeira equação aqui? O volume vai passar multiplicando do outro lado. Então, eu sei que M1 vai ser igual a C1 vezes V1. E do outro lado, M1 vai ser igual a C2 vezes V2. Como eu sei que M1 é igual a M1, certo? Significa dizer que este primeiro aqui vai ser igual ao segundo. E com isso vai gerar C1 V1 igual a C2 vezes V2. Essa é minha equação, tá? Essa daqui, ó, é minha equação de diluição. E isso eu estou trabalhando com concentração comum, tá? Levando em consideração que eu estou trabalhando com concentração comum. Só aumenta o volume, certo? Aí você pode dizer, sim, professor, mas eu tenho concentração 1, tal, concentração 2. Quem vai ser o volume 2? Lembrando que o volume 2 vai ser volume 1 mais o volume de água adicionado, tá? Volume 2 vai ser o volume 1 mais o volume de água adicionado. Certo? Alguma pergunta até aí?
Aí você pode, vou retirar isso, tá? Limpar. Aí você pode dizer, sim, professor, tá certo. Eu sei que concentração um vezes volume um é igual a concentração 2 vezes volume 2. Ok. Mas e se ao invés de eu estar trabalhando com concentração, eu estivesse trabalhando com densidade? Então essa seria a mesma ideia, tá certo? Como é que ficaria as outras fórmulas? Densidade um vezes volume um é igual a densidade 2 vezes volume 2. E se fosse molaridade? Molaridade um vezes volume um igual a molaridade 2 vezes volume 2. Certo? E se fosse título em volume? Então, título um volume um igual a título 2 volume 2. Professor, e se fosse título em massa? Aí não usaria volume, usaria massa. Seria título um massa um igual a título 2 massa 2. Ok? Então vocês iriam usar, ou irão usar, na verdade, essas fórmulas para diluição, tá? Essas aí são as fórmulas para diluição. Diluição. Que vamos aplicar em exercícios. Ok? Alguma pergunta? Então vamos continuar. Então eu falei a respeito de diluição, tá? Então aí vocês têm as fórmulas, tá? Ó, CV igual a C linha V linha, que é a mesma coisa que C1V1 igual a C2V2. Molaridade em 1, volume 1 igual a molaridade 2V2. Título em massa 1 vezes massa 1, título em massa 2 vezes massa 2. Tá? É o que a gente já viu. Então tem um exemplo aí. Então, vamos fazer aqui o nosso exemplo. Diz assim, a amostra de 100 ml de NaOH de concentração 20 gramas por litro. Então, eu tenho volume 1, concentração 1. Foi adicionada água suficiente para completar 500 ml. Ó, 500 ml vai ser V2. Aí eu pergunto, quem é a nova concentração? Ou seja, quem é C2? Aí, como é que eu faço? C1V1 igual a C2V2. Quem é C1? 20 gramas por litro. Vezes. Quem é volume 1? 100 ml. Igual. Quem é concentração 2? Bem, concentração 2 eu não sei, eu vou calcular. Quem é volume 2? 500 ml. Então, o que é que acontece aí? ml sai com ml e o resultado final é em grama por litro. Tá? Com isso, o que é que eu faço? 500 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Vai ficar C2 igual a 20 vezes 100 dividido por 500. Vou cancelar dois zeros com dois zeros. 20 vezes 1, 20. Dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4 gramas por litro. Que é a alternativa letra C. Perguntas? Pronto. Então, sendo assim, vamos continuar. Então, ele mostra o cálculo, né? Faz o cálculo aqui tudinho, dá justamente letra C, 4 gramas por litro. Tem outro exemplo. Esse outro exemplo diz assim: como proceder para preparar 1 litro de uma solução? Então, eu sei que meu volume é 2, vai ser 1 litro, né? Eu quero chegar a 1 litro
de uma solução de um sal a concentração 0,5. Então, como para preparar 1 litro de uma solução de concentração 0,5? Ou seja, minha concentração final, concentração 2, é de 0,5 grama por litro. A partir, né, disposto de outra solução do mesmo sal, de concentração 2,5. Ou seja, a partir de uma concentração 1, 2,5 grama por litro. Ou seja, eu vou partir de um mais concentrado para um menos concentrado. Quem é esse volume inicial? Certo? E outra, qual é a quantidade de água que eu vou ter que adicionar? Porque como é que eu devo proceder? Eu devo adicionar uma certa quantidade de água num volume tal de solução 2,5, para que no final ele fique 1 litro de solução de concentração 0,5. Então, a primeira coisa é descobrir quem é V1, quer dizer, volume 1. E segundo, é você descobrir qual é o volume de água. Jessé vai perguntar alguma coisa? Então, se for, você digita aí no chat, tá? Então, primeira coisa, vamos lá. Eu sei que eu tenho T1, V1 é igual a C2, V2. Como eu quero V1, eu vou passar C1 para o outro lado. Vai ficar V1 igual a C2 vezes V2 dividido por, deixa eu ajeitar aqui, dividido por C1. Então, quem é C2? Foi dito aí, 0,5 grama por litro. Vezes. Quem é volume 2? Volume 2 é 1 litro. Dividido. Quem é C1? Quem é a concentração 1? É 2,5 grama por litro. Então, o que é que eu faço? Ó, vou pegar aqui grama por litro, sai com grama por litro, tá? Então, fica V1 vai ser igual 0,5 dividido por vezes 1 dá 0,5, tá? Sobre 2,5. Aí eu vou multiplicar, vai dar aí 5 por 25, certo? Se eu dividir aqui 5 por 25, tá? Vai ser 0,50 por 25 dá 2. Então, aqui vai dar 0,2 litros. Então, 0,2 litros ou 200 ml, certo? Só que 200 ml, eu sei que 1 litro equivale a 1.000 ml, tá? Se eu tenho uma solução de 200, quanto é que eu vou precisar? Esse aqui, 200 é V1, tá? 200 é V1. Mas quanto de água eu vou precisar? Isso, Emily, só para tirar a vírgula, por isso que eu multipliquei por 10. Então, qual a quantidade de água que eu vou adicionar? Bem, eu sei que a solução vai ser 1.000 ml, menos 200, então eu vou ter aqui 800 ml de água. Então, eu vou adicionar 800 ml de água para que eu possa obter aí uma solução de 1.000 litros. Tá? Então, vou pegar a minha concentração de 2,5, que eu tenho 200 ml, adicionar 800 ml de água para que eu possa ter 1 litro, ou seja, 1.000 ml, tá? 1.000 ml, com concentração 0,5 grama por litro. Alguma pergunta?
essa última parte? É porque eu não quero uma solução de 1.000 ml, 1 litro, ó, aqui no cantinho, ó. Eu não quero uma solução de 1 litro. Aí eu não disse do outro canto lá que 1 litro são 1.000 ml. Se eu tenho 200 para chegar a 1.000, eu vou precisar de 800. Entendeu? Então vou apagar isso aí para a gente continuar, tá? Então ele mostra todo o processo, achou 0,2 litros, que é a mesma coisa que 200 ml. Se eu tinha 200 para 1.000, faltou 800. Então foi isso que eu expliquei, ok? Então tem assim, exemplo 3. Um laboratorista, né, precisa preparar uma solução de 0,5. Então, se eu preciso preparar esta solução de 0,5, é que ela vai estar no final, tá? Então, eu preciso preparar uma solução de 0,5. Então, isso aqui é a molaridade 2. Aproveitando 200 ml de uma solução 0,8. Então, isso aqui é volume inicial e esse aqui é a molaridade inicial, certo? Nós temos então aqui a molaridade inicial. Aí eu digo o seguinte: o que deve ser feito com essa solução 0,8 para que ela fique com 0,5? Então, eu sei que eu tenho que acrescentar água, mas quanto de água eu vou ter que acrescentar? Certo? Então, primeiro eu tenho que saber qual é o volume final. Porque se eu souber o volume final, eu vou ter condição de saber quanto de água que eu acrescentei. Então, eu sei que molaridade 1, volume 1, vai ser igual a molaridade 2, volume 2. Como eu quero saber o volume final V2, então molaridade 2 que está multiplicando, passa diluindo, dividindo. Então, vai ficar volume 2, vai ser molaridade 1, volume 1, dividido por molaridade 2. Quem é a molaridade 1? 0,8 mol por litro. Quem é o volume 1? 200 ml. Dividido. Quem é a molaridade 2? Que é o final. É 0,5 mol por litro. E aí, o que é que eu faço? Cancelo mol por litro com mol por litro e o resultado vai ser em ml. E aí eu faço 0,5, 0,8, 0,5. Eu posso multiplicar por 10, que é para tirar a vírgula, certo? Ou então eu não preciso nem multiplicar por 10. Eu já faço direto, tá? Eu vou fazer aqui, ó, 200 vezes 0,8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Tem um número depois da vírgula, vai ficar 160. Então, aqui vai ficar 160 dividido por 0,5. Agora sim, eu vou multiplicar por 10. Vai ficar 1.600 dividido por 5. Então, 1.600 dividido por 5. Então, eu tenho aqui 3 vezes 5, 15. Para 16, sobra 1. Então, 10 dividido por 5 dá 2. O zero que sobrou, então, dá 320 ml. Certo? Isso é o volume final. Aí, quanto de água que eu adicionei? Bem, o volume de água vai ser o volume 2, 320, menos o volume 1, que são 200. Ou seja, o meu volume de água, quer dizer, eu acrescentei quanto de água? 120 ml. Perguntas? Bem, então vamos seguir, tá?
aqui, vai acrescentar quanto, né? A resposta seria qual? Aqui a resposta seria, tenho que adicionar 120 ml de água, tá? Foi nossa resposta. Então, continuando, ele mostra todo o cálculo e dá 320. Esses 320 eu subtraio 200, deu 120, letra C. Então, diluição, como eu falei, é diferente de dissolução. E aí você vai ver na prática, tá? Essa parte aqui, ó, isso é uma dissolução. Eu estou dissolvendo o que-suco com água. Isso é dissolução. Já isso aqui é diluição, porque eu tenho meu concentrado e foi para o diluído. Ficou claro agora com as figurinhas? Quem ainda tinha alguma dúvida? Então, em nível macroscópico, microscópico, como é que fica? Ó, você está vendo a solução mais azulada e a solução menos azulada. Na solução mais azulada, significa dizer que as moléculas estão mais juntas. Por isso que a cor fica mais viva. A partir do momento que você tem aí o azul claro, é porque foi acrescentado mais líquido, essas moléculas ficaram mais separadas, consequentemente, ela ficou mais, a cor menos clara, aliás, a cor mais clara, um azul mais claro, certo? Ficou mais diluído, tá certo? Antes você tinha um íon mais junto, cor mais escura. Depois você tem o íon, a molécula mais separada, e aí você tem a cor mais clara, tá? Aí é mostrando como é que é feito, né? Eu vou lá, pego uma certa quantidade do líquido concentrado, adiciono água e aí ficou o líquido mais diluído. Como vocês podem notar na última figurinha, ficou um laranja mais escuro e na outra um laranja mais claro, quase um amarelo, né? Praticamente um amarelo. Porque a partir do momento que você vai diluindo, vai tendo uma tonalidade, a tonalidade mais escura vai diminuindo, certo? Então, cores próximas, como laranja e amarelo, você tem essa passagem, né? Inicialmente, ela concentrada aparenta ter uma cor laranja, e quando você vai diluindo, ela vai ficando mais diluída, né? Menos concentrada, e vai aparentando mais com amarelo do que com laranja. Pronto. Aí aqui alguns cálculos de diluição, né? Dessa questão, mas a gente já viu. E agora vamos falar a respeito de mistura. O que é uma mistura, tá? Como é que você vai ter uma mistura de substâncias? Primeiro, vamos lá para o outro aplicativo. Vamos aqui para o Jamboa. Então, é o seguinte: numa mistura, o que é uma mistura? É a união de duas ou mais substâncias. Eu estou falando de uma maneira geral, né? Eu tenho aqui uma mistura. Então, essa mistura é a união de duas ou mais substâncias, tá? Essa mistura de soluções, a gente pode ter dois tipos, certo? Você pode ter uma mistura sem reações, sem reação química, certo? E com reação química, tá? Uma mistura sem reações químicas e com reações químicas. Essa mistura sem reação química, sim, de maneira mais específica, a gente vai trabalhar ela com o mesmo soluto. E com reação química, com
solutos diferentes, tá? Então, qual é que a gente vai trabalhar no ensino médio? Essa. No ensino médio, nós trabalhamos misturas de soluções sem reação química com o mesmo soluto, tá? Porque ainda tem outra opção. Você tem sem reação química com solutos diferentes. A gente pode ter, por exemplo, eu vou pegar e fazer um soro caseiro. Água, sal e açúcar, tá? Tem reação química entre eles, entre o sal e açúcar? Não, não tem interação, tá? Mas eu estou trabalhando com solutos diferentes. Os cálculos são diferentes, tá certo? Então, não é um caso que nós vamos estudar. Como também essa outra situação nós não vamos estudar, que é com reação química de solutos diferentes. Tipo, eu pego água, ácido mais base, vai dar sal mais água, tá? Tem reação química. Mas aí a gente não tem, não vai trabalhar, porque do ensino médio não é cobrado, né? Não é nem. Porque soluções já parte de um conteúdo em que é pouco cobrado no Enem. Aí, dentro de soluções, o conteúdo sobre misturas, aí já é menos cobrado ainda. E aí, você ter misturas com reação química de soluto diferente, tá? Tipo assim, eu acho que em todos os anos de Enem, não foi cobrado nenhuma vez. Ah, professor, então quer dizer que não é cobrado. Bem, não foi cobrado nenhuma vez. Porque é algo muito específico dentro de um conteúdo em que você geralmente não é cobrado. Então a gente prefere focar naquilo que tem mais possibilidades de cair, tá certo? E quem for para a área de exatas, ou trabalhar com exatas e tiver química, uma disciplina de química dentro do conteúdo do seu curso que você for escolher, aí é que você pode ver essa parte mais específica. Pode ver. Porque, por exemplo, isso ocorre geralmente quando você se aproxima, se aprofunda mais em química, como, por exemplo, farmácia, ou o próprio curso de licenciatura em química, química industrial, é, engenharia química, para quem vai fazer alimentos, né? Engenharia de alimentos na UFCG, para quem vai fazer materiais na UFCG também ainda vê bastante, tá certo? Mas fora esses cursos mais específicos, ou da área de saúde geralmente quem vê química mais aprofundada é farmácia, tá? Os outros cursos da área de saúde vê sim química, mas é mais superficial. Não vê de forma mais aprofundada, não. Tá? Então, da área de saúde, farmácia, quem vê de forma mais específica, certo? E da área de exatas, geralmente é química, que é licenciatura em química, química industrial, engenharia de alimentos. Até engenharia química, por incrível que pareça, você vê mais matemática, mais cálculos, do que você vê a própria química, tá? Então, isso é uma realidade. Isso é a atual realidade da engenharia química pelo menos aqui em Campina Grande, eu não sei nas outras realidades, tá certo? Mas aqui em Campina Grande você vê mais. Pronto, o curso de engenharia que vê mais química da UFCG é alimentos. Quem vê mais química da UFCG é alimentos, tá? Não engenharia química. Agora, na UEPB, o curso de química industrial, certo? E, consequentemente, licenciatura em química, é óbvio. Aí é química mais puxada. E você tem que saber, você tem que preparar material, você tem que preparar reagente, você tem que descobrir novas técnicas, então trabalha diretamente. Ok? Então, continuando.
Então, como é que ocorre uma mistura? Bem, veja só, partindo daquelas figurinhas, né? Eu tenho aqui um recipiente com uma certa quantidade de solução, mais outro recipiente com uma certa quantidade de solução, e vou misturar os dois e colocar num terceiro recipiente, que eu tenho aqui a mistura dessas duas soluções, certo? Foi o que aconteceu. Eu peguei este daqui, adicionei aqui, e peguei este outro e adicionei aqui, ok? Formando essa coluna. Digamos que eu tenho aqui um volume, vamos pegar aqui a borracha. Digamos que eu tenho aqui o volume 1, aqui eu tenho o volume 2 e aqui eu tenho o volume V. Lembrando que o volume V é V1 mais V2, ok? E vou começar por concentração. Então, no início eu tenho uma concentração 1. Depois eu misturei com a concentração 2. E no final eu tenho uma concentração final. Aí você pode dizer, professor, então quer dizer que a concentração final é concentração 1 mais concentração 2? Não, não é. Porque volume eu estou só adicionando. Mas concentração, a partir do momento que eu pego concentrações diferentes, tá? Uma vai influenciar no outro, na outra. Então eu não posso determinar. Lembra que eu falei que a massa, eu vou ter a massa 1, no outro eu tenho massa 1 e no outro eu tenho massa 1. Aliás, massa 1, massa 2 e massa final, certo? Ou seja, a minha massa final, se eu quiser saber, seria massa 1 mais massa 2. Na diluição, eu tenho a mesma massa, não altera. Aqui altera porque eu tenho concentrações diferentes, certo? Não só pelo volume, mas pelo acúmulo de massa diferente também, tá certo? Então, como é que vai gerar nessa situação? Vai gerar o seguinte: se massa é igual a massa 1 mais massa 2, eu sei que quem é a massa 1? Eu sei que concentração 1 é igual a massa. Vamos botar assim, massa A, para diferenciar, né? Porque senão a gente vai ficar doidinho. Pronto, massa A e massa B, formando massa. Então, massa A e massa B. Digamos que a minha concentração 1 vai ser massa A dividido por volume 1. E se eu quiser saber a massa A, é concentração 1, volume 1. No 2, eu sei que concentração 2 é massa B, volume 2. Se eu isolar a massa B, vai ficar massa B vai ser igual a concentração 2, volume 2. E o final? Bem, eu sei que concentração é, vamos botar massa C, tá? Então vai ser massa C sobre volume. Então massa C vai ser igual a concentração vezes volume. Sabendo disso, vamos para a próxima. Se a minha massa C é massa A mais massa B, então eu consigo dizer que minha concentração vezes volume vai ser igual a concentração 1, volume 1, mais concentração 2, volume 2. Essa é minha fórmula de mistura, tá? Isso levando em consideração, que é concentração. Professor, e se fosse molaridade? Mesmo jeito, molaridade vezes volume final é molaridade 1, volume 1, mais molaridade 2. Deixa eu ajeitar isso aqui.
volume 2. Professor, e se o senhor quisesse trabalhar aí com título, densidade um, aliás, densidade vezes volume, vai ser densidade um volume um mais densidade 2 volume 2. E se fosse título em volume, título vezes volume vai ser título um volume um mais título 2 volume 2. E se fosse título em massa, título um título vezes massa, é título um massa um mais título 2. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Título 2 massa 2. Agora, é claro, você tem que, sim, funciona da mesma forma, Débora. Agora, claro, você tem que lembrar se isso é levando em consideração que eu estou misturando dois recipientes. Mas, e se eu pegar e tiver, ao invés de dois recipientes, eu tiver três recipientes, tá? Tem aqui um pouquinho, eu tenho esse um pouquinho mais, eu tenho esse aqui um pouquinho mais, e aqui eu tenho até a borda. E aí? Aí, claro, se você tem três recipientes, eu vou dizer que concentração final vezes volume final é igual a aqui é um, 2, 3. Então vai ser concentração um volume um mais concentração 2 volume 2 mais concentração 3 volume 3. E isso, se é 2 ou 3 ou 4 ou 5 vai depender da questão e da quantidade de mistura que você fez. Perguntas? Bem, então, sabendo disso, vamos voltar lá, tá? Então, o que é que diz aqui? Bem, se eu tenho aí uma quantidade de soluto, certo? No caso de molaridade, eu não trabalho com massa, é com número de mols, né? Porque eu sei que molaridade vai ser número de mol sobre volume, e o que é igual é o número de mol, vai gerar a mesma fórmula. Molaridade um volume um mais molaridade 2 volume 2 igual a molaridade vezes o volume. Tanto faz se esse soma vai ser assim ou se vai vir no início molaridade e volume, tanto faz. Tá certo? Então, continuando. Isso é justamente o que a gente fez, o cálculo que nós fizemos, tá certo? Bom, cálculos envolvendo mistura de soluções de mesmo soluto. Então, a gente não vai estar trabalhando com solutos diferentes. A gente vai estar trabalhando com solutos iguais. Então, por exemplo, aí eu tenho uma diluição de uma operação muito utilizada no nosso dia a dia, quando, por exemplo, preparamos um refresco a partir do suco concentrado. Então, considere 100 ml de determinado suco, em que a concentração do soluto é 0,4. Qual o volume, tá? Em ml de água que deverá ser acrescentado para que a solução caia para 0,04. Isso é uma diluição, isso não é uma mistura. Tá certo? Então, a gente já fez cálculo de diluição, não tem sentido fazer isso agora. Essa outra, essa segunda, diz assim: o volume de 200 ml de uma solução aquosa de concentração 60 foi misturada com 300 ml de uma concentração 120. Qual a concentração final? Então, 260, 300, 120. Então, deixa eu botar aqui. 260, 300, 120. Então, 260, 300, 120. Esse aqui é em ml, grama por litro,
grama por litro. Isso é volume 1, concentração 1, volume 2, concentração 2. E eu quero saber quem é a concentração final. Eu tenho que lembrar que, como não tem reação química, como é a mesma substância, o mesmo soluto, volume final é volume 1 mais volume 2. Quem é o volume 1? 200 ml. Quem é o volume 2? 300 ml. Ou seja, meu volume final vai ser 500 ml. Então, eu não tenho que ficar desesperado sem saber qual é o volume, porque o volume final é a soma dos volumes iniciais. Então, sabendo disso, eu sei que C vezes V vai ser C1V1 mais C2V2. Então, C vezes. Quem é o volume final? Foi calculado aí embaixo, 500 ml. Quem é concentração 1? 60 gramas por litro. Concentração 2, 120 gramas por litro. Quem é o volume 2? 300 ml. Aí ml sai com ml, que sai com ml. A concentração, a grama por litro é a unidade final. Então, concentração vai ser igual a... Primeiro eu faço a primeira multiplicação. 60 vezes 200, tá? Então, C vezes 2, 12, dá 12.000. Mais 120 vezes 300. Então, dá 3 vezes 12 dá 36, com 3 zeros, 36.000, certo? Tudo isso dividido por 500. Que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 12.000 dividido por, somado com 36.000, isso vai dar 48.000 dividido por 500. Cancela aqui, 2 zeros com 2 zeros, vai ficar 480 dividido por 5. 9 vezes 5 dá 45. Para 48, 3. Baixa 0. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, minha concentração final, aliás, vai ser igual a 96 gramas por litro. Essa fica como sendo a resposta. Alguma pergunta? Beleza, então, vou apagar, tá? E a outra diz assim: uma solução de 2 mol por litro, de volume 50, foi adicionada, foi misturada a 100 ml de uma solução 0,5. Qual a nova concentração? Então, aqui eu sei que para eu saber o volume final, deixa aqui para eu saber o volume final, eu vou ter que somar V1 mais V2. Então, o volume final vai ser 50 mais 100. O volume final é 150 ml. Tá? Então, fazendo de forma direta, quem vai ser a concentração? Isso é molaridade? Isso é a molaridade final. É a multiplicação desses dois, certo? 2 vezes 50, mais a multiplicação desses dois, 100 vezes 0,5, dividido pelo volume final, que deu 150. 2 vezes 50, 100. 0,5 vezes 100 vai dar 50, dividido por 150. Então, aqui dá 150 dividido por 150, que no final dá 1 mol por litro. Essa é a resposta dessa questão. Pergunta?
Fala aí, né? Pode perguntar. O que tem? Basta deslocar a vírgula para a direita duas casas. Sim, porque 0,5 é a mesma coisa que 1/2. Ou seja, é metade. Não, independente se for par ou se for ímpar. Porque, por exemplo, eu tenho, por exemplo, digamos, 25. 25 vezes 0,5 vai dar o quê? 12,5. É a metade de 25. Então, independente se for par ou se for ímpar, certo? Bem, pessoal, então, com isso a gente encerra esse conteúdo de diluição e mistura, tá? E a gente finaliza esse conteúdo somente aqui.